Aí só para lembrar você, o que assim, resumidamente que ensinam os luteranos? Por que essa nossa confessionalidade é tão importante? Lembrando que quando Lutero e os seus colaboradores realizaram a reforma, o que está muito claro no livro de Concórdia, especialmente na Confissão de Augsburgo, é que toda a obra da reforma foi realizada sobre esse tripé: sola scriptura, sola fide e sola gratia. Sola escritura significa somente a escritura. Então, para nós luteranos, toda a verdade precisa ser retirada das escrituras. No tempo em que Lutero realizou a reforma, na igreja daquela época, se pensava que toda a verdade estaria na escritura e na tradição da igreja. Então, você colocava a tradição ao lado da escritura. E Lutero e seus colaboradores disseram, não, a tradição ela tem seu valor histórico, mas nós vamos fundamentar a nossa fé, nossa confiança, a nossa esperança somente na escritura. Então, para nós, luteranos confessionais, o que a escritura diz é verdade. O que não pode ser entendido à luz da escritura, o que vai contra a luz da escritura, nós combatemos, nós rejeitamos. Nós cremos, ensinamos e confessamos o que diz a Escritura Sagrada. O segundo pilar desse tripé é sola fide. É muito comum entre as religiões, inclusive entre as religiões cristãs, ensinar que o ser humano pode realizar a salvação, ou que o ser humano possa cooperar na sua salvação. Existem várias formas de ver esse fato. Então, algumas igrejas dizem que o ser humano salva a si próprio com as suas obras, outros dizem que Deus começa essa obra e e o ser humano completa essa obra. Mas a Escritura Sagrada é muito clara. O justo viverá por fé. E Lutero entendeu muito profundamente que o ser humano não é salvo pelo que ele faz, ele não é salvo pelas obras, mas quem crer será batizado. Será salvo, melhor. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a fé, que não é obra humana, mas é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo cria a fé, preserva a fé através do batismo, da palavra e da Santa Ceia. É o meio pelo qual Deus oferece ao pecador aquilo que Jesus conquistou na cruz para todos. Por isso, esse pilar, sola fide, somente a fé. Veja, o primeiro é somente a Escritura, o que a Bíblia diz, e o segundo é somente a fé. E o terceiro pilar é sola gratia, somente a graça. O que é a graça? É aquilo que o ser humano não merece, aquilo que o ser humano não conquista, mas é algo que Jesus conquistou ao cumprir a lei na cruz do Calvário. E ao cumprir a lei enquanto esteve aqui neste mundo e ao morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Então, essa justiça, que não é uma justiça humana, mas é a justiça de Cristo, essa justiça é dada graciosamente ao que crê em Jesus e na sua obra. Portanto, a salvação é algo que Deus nos dá, algo que nós não merecemos, mas que Jesus conquistou e nos é dado graciosamente, mediante a fé. Então, percebem, queridos irmãos, que esse é o tripé, sobre o qual toda a obra da reforma, que está aqui no livro de Concórdia, publicado em 1580, publicado aqui no Brasil em 1980, e agora reeditado aqui no Brasil numa linguagem atualizada em 2021. Olá, meu amigo, você gostou desse recorte? Então acompanhe a programação da nossa rádio, Rádio Cristo para Todos, no canal da rádio no YouTube, na página da rádio no Facebook ou no Spotify. Está à sua disposição. Utilize, curta e compartilhe.